Olá, meu amigo concurseiro e minha amiga concurseira. Olha só, tudo bem com vocês? Veja bem, nesta aula vamos abordar as equivalências lógicas. Gente, isso daqui não cai em concurso, isso aqui despenca em concurso. Então, preste atenção porque existem regras para vocês fazerem as equivalências, para vocês saberem das equivalências, para estar resolvendo questões. Não é simplesmente, eu acho que é aquilo ali, eu acho que é aquilo lá. Não, são regras que você tem que analisar e seguir da lógica para resolver questões. Mas eu vou mostrar as equivalências mais cobradas para vocês em concurso e algumas outras equivalências que também são importantes que vocês saibam, beleza? Mas vamos ver o que seria uma equivalência? Olha só, duas ou mais proposições compostas. Lembra o que são proposições compostas? Não lembra? Então assiste a minha aula sobre proposições, conectivos e tabela verdade. Continuando, então. Duas ou mais proposições compostas são equivalentes quando, mesmo possuindo estruturas lógicas diferentes, apresentam a mesma solução em suas respectivas tabela verdade. O que significa eu falar isso daqui para vocês, então? Olha só. São proposições compostas, são aquelas que são formadas por elementos de ligação, beleza? São mais do que duas proposições, são duas ou mais proposições simples. Que mesmo tendo estruturas lógicas diferentes, como assim estruturas lógicas? Temos conectivos lógicos diferentes, então P implica em Q e R, ou P ou Q e R. Enfim, tendo estruturas lógicas diferentes, elas vão possuir uma mesma tabela verdade. Por isso que elas são chamadas de equivalências lógicas. É você fazer uma proposição composta lá com seus conectivos e analisar a tabela verdade dela. Fazer outra proposição composta, olhar os seus conectivos, fazer a sua tabela verdade e analisar. Se a tabela verdade de uma for igual à tabela verdade da outra, são ditas equivalentes. Então elas são equivalências lógicas. Cara, agora imagina você. Você está na sua prova, bonitinho, simpático, comendo sua bolachinha lá, tomando sua aguinha e tendo que fazer uma tabela verdade por questão de equivalência. Tabela verdade com questão de equivalência são proposições compostas, então pode ser que tenha 3, 4 proposições e vocês tendo que fazer tabela verdade de 3 proposições, que daria 8 linhas. Isso por alternativa. Você vai ficar a prova inteira para resolver uma questão. Então, você tem que saber algumas dessas regras, por quê? Cara, eles vão pedir algumas dessas regras para vocês. Então, essas regras que eu vou passar são importantes porque eles pedem. Aí, com essas regras, você não precisa fazer a tabela verdade de cada uma delas, ok? Beleza? Vamos continuar, então? Muito bem. Olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Dadas as proposições, não P implica em Q, P ou Q. Vamos verificar se elas são equivalentes. Então, veja bem, eu tenho não P implica em Q. E a outra que eu tenho aqui seria P ou Q. Vamos fazer a tabela verdade dessas duas aqui. Como essa primeira aqui tem duas proposições simples, a tabela verdade dela seria, primeiro, VV, FF, VF, VF. Então, essa aqui é a primeira parte que a gente resolve. A segunda parte é a negação aqui, ó. Então, ficaria FF, VV. Então, essa é a minha segunda parte. E, por fim, é fazer a condicional. De quem? Dessa aqui, que é a minha negação, com o meu quê? Na condicional, lembra da tabela verdade? É a Vera Fischer, só é falso quando for VF. VF, eu só tenho nesse daqui. Então, só é falso aqui, ó. Então, começou com falso, começou com falso. Não interessa quem vai ser o outro, então é verdadeiro. Agora, esse aqui começou com verdadeiro. Poxa, tem que analisar o próximo. Então, aqui também é verdadeiro. Ah, então dá verdade. Então, minha terceira etapa da tabela verdade aqui foi formada assim. Então, deu verdadeiro, 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 falso. Agora, vamos analisar a outra proposição composta que eu trouxe aqui, que é o P ou Q. Seria VV, FF, VF, VF. No ou lógico, que é o ou simples, que é a disjunção simples, tudo que aparecer uma verdade gera
verdade. Então só vai ser falso quando ambas forem falsas. Logo, verdade, 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 falsidade. Então aqui foi a minha primeira parte que eu resolvi e aqui foi a minha segunda parte. Então é assim que é formada essa tabela verdade. Agora, vamos analisar o seguinte. Olha só. Obtive esta tabela verdade aqui. E aqui eu obtive esta tabela verdade. Poxa, como eu obtive essas duas tabelas verdades iguais, então significa que essas duas proposições compostas aqui são equivalentes. Então poderia dizer que não P implica em Q é equivalente a eu dizer que P ou Q. Isso é através da tabela verdade. Agora, olha só, imaginem vocês, na hora da prova, tendo que fazer tudo isso daqui para cada uma das alternativas, para comparar, ver se a tabela verdade delas seriam iguais. Cara, 2 horas, né, para fazer uma questãozinha. Então, nós não vamos ver assim. Mas antes disso, de falar para vocês sobre essas equivalências, dessas regras, vamos ver a simbologia das equivalências lógicas. Existem organizadoras de concurso que pedem através de simbologias. Isso é raro? Sim, é um pouco raro. Mas vocês têm que saber quais são as simbologias da equivalência. São duasinhas, que se você bater o olho, você já vai falar, é equivalência, beleza? Vamos vê-la então. Olha só, não P implica em Q. Muito bem. P ou Q. Agora, olha isso aqui. Não P implica em Q. Isso daqui. P ou Q. Olha para esses dois símbolos aqui, gente. Esses dois símbolos significam equivalências, são equivalentes. Então, se eu tiver 3 risquinhos assim, é uma equivalência. Ou seja, isso daqui é equivalente a isso daqui. Mas também pode estar escrito que isso daqui é equivalente a isso daqui. Eles têm a mesma representação, que representa a equivalência entre proposições. Então são dois símbolozinhos aí só para vocês ficarem a par sobre a simbologia de equivalência. Mas atenção, galera! Esse símbolozinho aqui, ó, não confundam ele, pelo amor de Deus, com o da bicondicional. O da bicondicional é assim. Esse da equivalência é assim, tá? Não vão confundir com o da bicondicional, pelo amor de Deus. Bom, continuando. Vimos então as simbologias, agora podemos ver algumas equivalências notáveis, tá? Olha só, eu trouxe aqui um conjuntinho de equivalências para vocês, que nós vamos vê-las. Nós não vamos fazer a tabela verdade dela, porque senão ficaria 3 horas para resolver. Mas eu vou comentar com vocês. Olha só, a primeira, P e Q. É equivalente a eu fazer Q e P. Por que isso aqui seria equivalente? Pense na tabela verdade da conjunção, que é essa daqui. Poxa, a conjunção depende da ordem do verdadeiro e do falso, igual é o da condicional. Lembra da condicional? Só é falso quando for V no primeiro e F no segundo. A conjunção, ela só vai ser falsa quando aparecer um elemento falso. Não importa a posição que ele esteja, se seja antes ou depois, seja um antecedente ou o consequente. Não importa. O que importa é se aparecer falso. Aparecer um falso gera uma falsidade. Então, por isso, se aqui for V e aqui for F, é falso. Se aqui em vez de F fosse, em vez de V fosse F e aqui em vez de F fosse V, também seria falso. E se fosse VV, seria verdade. O V não importa, se eu trocar vai ficar igual. E se fosse FF, seria uma falsidade, seria F. Então não importa como seja, isso aqui sempre vai ser igual. E o mesmo vale para disjunção simples. Nessa disjunção simples, o que acontece? Na disjunção simples, olha só, quando que é verdade na disjunção simples? Quando aparecer uma verdade. Então apareceu uma verdade, não importando onde, vai gerar verdade. Então se aparecer uma verdade e gerou verdade, ótimo. Não importa se seja P ou Q, ou se tiver Q ou P. Logo, se vocês estiverem resolvendo questões de equivalências, e na equivalência que você colocar lá tem que ser a resposta P ou Q, e você não encontrar a resposta P ou Q, fique atento que você pode encontrar na resposta o quê? Ao contrário, Q ou P. Então, isso que eu falo, por isso que essas equivalências aqui
o pessoal não costuma falar muito delas, mas vocês têm que saber por quê. Vocês têm as regrinhas da equivalência. Se você não souber que o P ou o Q é igual ao Q ou P, cara, isso pode dar um bug na sua cabeça na hora de fazer uma questão gigantesco. Então fique atento a isso. Outra que será semelhante é na disjunção exclusiva, que é o ou. Se P ou Q é equivalente ao dizer que Q ou P. Por quê? Porque na disjunção exclusiva, quando que é verdade? É verdade quando for VF ou for FV. Poxa, então não importa a posição delas, olha só. Isso tudo aqui vai gerar verdade. Então não importa qual seja a posição, beleza? Pode ver aqui, ó, aqui o primeiro está o V e aqui primeiro está o V, em segundo lugar está o V. Então não importa, vai ser verdade, por isso que elas são equivalentes. E na bicondicional? A bicondicional também, P, sei somente C, Q, é equivalente a Q, sei somente C, P. Por quê? Porque na bicondicional, quando que é verdade na bicondicional? Quando ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas. Se for uma verdadeira e uma falsa, ou uma falsa e uma verdadeira, gera falso. Esse daqui gera verdade. Então, não importa a posição da verdade. Olha só, ela pode estar aqui em primeiro ou aqui. A resposta vai ser falsidade nessas. Então, por isso que elas são equivalentes, que tem essa lei da simetria. Ok? Bom, depois de analisado isso daqui, vamos ver mais duas outras propriedadezinhas, tá bom? A segunda propriedadezinha é o quê? É sobre a reflexiva. Essa reflexiva fala o seguinte: P implica em P mesmo, então P implica em P. Ou seja, se é a verdade uma condicional com a verdade, isso é a mesma coisa que eu escrever uma verdade numa verdade. É meio que só pensar nisso, tá? Agora, a terceira, ela é importante, por quê? É a transitiva, tá bom? O que essa transitiva nos diz? Ela nos diz o seguinte: se uma proposição P é equivalente a uma proposição Q, então a proposição P, ela é equivalente a uma proposição Q. E essa proposição Q, ela é equivalente a uma proposição R. São proposições P, Q e R diferentes, tá? Então, se P é equivalente a Q e Q é equivalente a R, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que o P também vai ser equivalente a R. Então, a gente conclui que P ele é equivalente a R, tá bom? Então, é isso que nós temos que afirmar através da transitiva. Bom, visto isso, essas três propriedadezinhas, simétrica, reflexiva e transitiva, o que nós podemos ver? As equivalências tão notáveis, que são aquelas que vai chegar na sua prova e você vai dar uma voadora nela e vai conseguir resolver. Por quê? Porque você vai lembrar do que está aqui, tá bom? Beleza. Além de lembrar do que está aqui, temos outras que você também vai analisar. Põe na tela para mim. Olha só. P e Q ou R. O que eu posso fazer? Nisso daqui eu posso pegar analisar P com Q, P com R, ó, então P com Q e P com R, certo? Do jeito que está aqui com esse conectivo. Aí esse conectivo que estava entre o Q e o R é o que fica no meio. Também vale se eu tiver uma disjunção aqui fora e a conjunção aqui dentro. Então eu posso fazer esse com esse. É como se fosse uma distributiva, entre aspas, tá, gente? Este com este e este com este. Só que aí o sinal separado seria o desse. Então logo seria P ou Q. Olha só, P ou Q. Olha o sinalzinho no meio, porque era o daqui. E P ou R, tá bom? Então é como se fosse meio que uma distributiva, ok? Agora, se eu tenho P, ele é equivalente a P e P. Por quê? Pense no seguinte, olha só, eu tenho P, ele pode ser verdadeiro ou ele pode ser falso. Agora o P e P também vai ser verdadeiro, também vai ser falso. Na conjunção, só é verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Então, se aqui for verdadeiro,
falso com falso dá falso. Reparem aqui comigo. O que aconteceu com essa conjunção? Qual foi a tabela verdade dela? Não foi V e F? E isso não é a mesma coisa que o P? Então, por isso que eu digo que eles são equivalentes. Agora, no OU, também é o mesmo procedimento. Se eu tenho P ou P, eu tenho V, F, V, F. Quando que o OU lógico, que é a disjunção simples, é verdadeira? Quando aparecer um V. Se um V apareceu, gera uma verdade. Então aqui é verdade. E só é falso quando ambos forem falsos. Então aqui é falso. Reparem na tabela verdade aqui. A tabela verdade dessa resposta, dessa conjunção aqui, ó, essa disjunção simples, é igual ao próprio conectivo P. Então por isso que elas são equivalentes. Veja bem, então são equivalências faceizinhas de serem mostradas, tá? Por mais que elas não são tão recorrentes em concurso, são implícitas nas provas. Então você tem que saber um pouquinho delas, tá bom? Vamos ver agora então as mais abordadas em concurso. Para tudo, você tem que saber o que está aqui de cor e salteado. Tem que estar na ponta da sua língua para você fazer uma prova onde envolva no edital a palavrinha equivalências lógicas. Se no edital tem a palavrinha equivalências lógicas, 98% de chance de cair uma dessas três. Então você tem que saber. Vamos analisá-las? Olha só. P implica em quê? Cara, a equivalência lógica na condicional, eu tenho duas opções de fazer a equivalência lógica da condicional. Olha, 98% dos concurseiros erram nisso daqui. Eles confundem equivalência com negação. Pelo amor dos meus filhinhos, não vá confundir equivalência com negação, hein? Bom, a equivalência dessa implicação lógica aqui, dessa condicional, se eu tenho P implica em quê? A equivalência é nega a primeira, troca pelo ou e mantém a segunda. Eu chamo isso daqui de Neymar. Lembra do Neymar? Aquele jogador de futebol que gosta de cair bastante. E aqui também cai bastante em prova, tá? Então veja bem. Olha só, vamos analisar. Por que Neymar? Nega a primeira, mantém a segunda. E o Y aqui, o que isso daqui vai interferir na minha vida? Ele não lembra a disjunção simples? Olha só. Então, nega a primeira, disjunção, mantém a segunda. Bom, então a primeira das equivalências lógicas da condicional é esta. Só que a equivalência lógica da condicional também pode ser uma outra equivalência lógica. Porém, o que vocês têm que ficar atentos? Que para fazer uma equivalência lógica levando da implicação, levando em outra implicação, é você voltar negando. Então, se você tem P implica em que, é equivalente você escrever não que implica em não P. Então, é a famosa volta negando, tá bom? Então, veja bem, outra equivalência muito importante, costuma cair bastante em provas. E a terceira, que também costuma cair com certa frequência em provas, é da bicondicional. P implica em quê? A bicondicional você vai abrir para duas condicionais, onde você primeiro vai ter a condicional do P implica em que, e depois você tem a condicional do que implica em P. Então, se você tem a primeira condicionalzinha aqui e a segunda condicionalzinha aqui, o que vai ligar essas duas condicionais? A conjunção. Então, P implica em que e que implica em P. Então, essas três equivalências aqui, decorem, porque uma delas vai estar na sua prova. Bom, vimos essas tão abordadas. Vamos ver um exemplozinho de transformação para elas? Olha só, o primeiro exemplo. Se Paulo é professor, então João é policial. Vamos pegar as equivalências desta proposição composta. O primeiro passo é localizar o conectivo lógico. Como estamos falando aqui do se, então, ó, temos logicamente o se, então. Aí, agora vamos localizar as proposições simples que estão dentro dessa proposição composta. A primeira proposição simples que nós temos aqui é Paulo é professor, vou chamar de P. Então, João é policial, vou chamar de J por causa de João. Essa nomenclatura P, J, pessoal, vocês podem utilizar a que vocês quiserem, a que for mais conveniente. Por isso que às vezes eu utilizo P, Q, R, porque esse é o padrão. Mas, para não se perder, coloca alguma coisa que relaciona ao que está escrito, porque ajuda também na hora de resolver. Tá bom.
Mas o que nos interessa aqui, então, são as equivalências lógicas, neste caso, do se então. Nós temos duas possibilidades de equivalência lógica do se então, conforme nós vimos. A primeira delas é transformar um se então em um ou. Como assim? Como que eu faço isso? Lembra que eu falei para vocês do Neymar? O Neymar, você tem que lembrar o seguinte, cai muito, não é? Então ele vai cair muito na sua prova, logo você vai negar a primeira parte e manter a segunda parte. E trocar o se então pelo ou. Como que ficaria aqui? O meu conectivo que eu vou utilizar então, em vez do se então, será o ou. Aí fica, nego a primeira parte. O que está dizendo na primeira parte? Paulo é professor. Como que eu faço a negação de Paulo é professor? Não é escrever que Paulo é arquiteto, por exemplo. Não. A negação de Paulo é professor é escrever que Paulo não é professor. Então ficaria, Paulo não é professor. Ou, o que eu faço? Mantenho a minha segunda parte. Quem que é a minha segunda parte? João ser policial. Então, como que eu deixo aqui? Ou João é policial. Pronto, fiz uma das equivalências lógicas do se então. Aí, se tivesse essa pergunta na sua prova, para encontrar uma equivalência lógica dessa proposição aí, se Paulo é professor, então João é policial, você procuraria pela alternativa que falaria aqui, Paulo não é professor ou João é policial. Caso não tenha essa daí, é porque você vai ter que pensar em outra equivalência para este se então, que também pode ser o quê? Se eu tenho um se então, eu não preciso necessariamente fazer equivalência com um ou. Eu posso continuar com o se então. Porém, o que eu devo fazer? Eu volto negando. Como assim é voltar negando? Eu troco de posição as minhas proposições que estão aqui, certo? Só que aí eu faço as suas negações. Então, vai continuar com o se então, não é? Então, eu continuo com se alguma coisa, então a outra coisa. Mas quem são essas coisas? A volta negando. Então, eu pego o final e nego. João é policial? Seria o quê? João não é policial. Então, pego o que eu tinha na primeira parte e coloco no final agora, só que negando. Então, ficaria o quê? Paulo não é professor. Logo, ficaria como a equivalência lógica aqui com a volta negando, famosinha aí. Ficaria, se João não é policial, então Paulo não é professor, tá certo? Então são duas maneiras diferentes de fazer a equivalência lógica desta proposição composta aqui, ó. Se Paulo é professor, então João é policial. Muita atenção. Por quê? Porque se eu tivesse aqui nessa primeira parte aqui, ó, no antecedente aqui, uma outra proposição aqui, ó, em vez de ser uma proposição simples, se fosse uma proposição composta, eu teria que fazer tudo o que está pedindo, só que para proposições compostas novamente. Por exemplo, se Paulo é professor, na primeira parte eu não neguei aqui, ó, nesse primeiro tipo de equivalência eu não neguei isso daí. Se aqui fosse uma composta, eu teria que negar essa composta para escrever aqui. E a mesma coisa no segundo tipo de equivalência. Eu não pego esse começo aqui e coloco aqui no final negando? Sim, então essa primeira parte aqui, se fosse uma composta, eu colocaria ela aqui no final, só que também fazendo a negação desta composta, tá certo? Isso daí pode ser que tenha na sua prova também. Não precisa ser necessariamente simples, igual está aqui, ó. Ser duas proposições simples ligadas pelo conectivo se então, tá bom? Vamos ver o próximo exemplozinho, que ele vai falar também sobre as equivalências lógicas. Olha só. Só que aqui temos o quê? Um se e somente se. Então é a bicondicional, ok? Põe na tela para mim, por gentileza. João Pessoa é a capital da Bahia, se e somente se, Marcos é engenheiro. Então olha só, João Pessoa é a capital da Bahia, vou chamar de P. Se e somente se, Marcos é engenheiro. É a minha proposição que. Então eu tenho P, se e somente se, que. Como que eu faço a equivalência dessa daqui? Eu abro para condicional e
coloco a conjunção entre elas. Então seria P implica em Q, certo? Aí eu coloco a conjunção que implica em P. Portanto, como que eu poderia falar isso? Poderia falar assim, se João Pessoa é a capital da Bahia, então Marcos é engenheiro. E se Marcos é engenheiro, então João Pessoa é a capital da Bahia. Eu não vou escrever tudo isso, mas é assim que você poderia falar se fosse fazer a equivalência desta bicondicional. A equivalência da bicondicional, ela dá um pouquinho mais de trabalho, por quê? Porque ela envolve duas partes, assim, com a condicional em cada uma delas, tá? Mas é assim que você deve realizar questões que envolvem equivalências de bicondicional. Último exemplozinho, pessoal, olha só. Se chove, então me molho. Vamos fazer o quê? Vamos fazer a equivalência para essa proposição. Põe na tela para mim, por gentileza. Se chove, então me molho. Primeiro passo, encontrar conectivo. Se, então, condicional. Proposição chover, me molhar. Chover, minha proposição P, me molhar, minha proposição Q. Olha só, então eu tenho P implica em Q. Eu tenho dois tipos possíveis para condicional. Lembra? Lembra do Neymar que cai bastante nos concursos? Nego o primeiro, troco pelo ou e mantenho o segundo. Então o primeiro é nego o primeiro, coloco o ou, e mantenho o segundo. Então, eu vou negar o primeiro e mantenho o segundo. E a segunda forma de fazer a equivalência da condicional era o quê? Volta negando. Então, seria não Q implica em não P. Não P, vamos fazer primeiro. Não P. P é chover. Então, não P seria não chove. Ou, o quê? O que é o quê? O que é me molho. Não chove ou me molho. Agora, a segunda forma é voltar negando. Então, o quê? Se não me molho, então não chove. Ok? Então, essas são as duas formas de fazer a equivalência da condicional. Pessoal, esta aula vai ter uma continuação, que será as questões sobre as equivalências lógicas, tá? Não perca essa aula também. Grande abraço, até a próxima.